Valentões ficam assustados com menina de rua quietinha após chegada de mulher da força tática. A cidade era um labirinto sombrio, onde cada esquina parecia sussurrar o medo. As luzes piscavam, em desespero, e a atmosfera era espessa, repleta de tensão. Dominavam as ruas os valentões, uma gangue que se achava intocável, com músculos à mostra e olhos frios como lâminas. Eles se movimentavam como sombras, intimidando a todos, especialmente os mais fracos. Mas tudo mudou com a chegada de uma mulher da força tática, uma agente disfarçada em uma missão secreta que estava prestes a desmantelar a rede criminosa que infestava aquele lugar. Enquanto isso, ao lado dos muros grafitados da cidade, uma menina silenciosa observava de longe. Seu olhar era profundo, como se carregasse o peso de dores invisíveis. Ela vivia à margem, desprezada e invisível, mas carregava um segredo, um passado sombrio que a conectava a algo muito maior do que os valentões poderiam imaginar. Ninguém notava quá. Então, em uma noite especialmente escura, tudo mudou. Os valentões, em mais uma exibição de poder, começaram a circular pelo bairro, rindo e ameaçando. Eles se depararam com a menina, que estava sozinha, encolhida atrás de um lixo. O grupo se aproximou, os risos cortantes ecoando na escuridão. "Olhem só o que temos aqui! Uma ratinha perdida!" Um deles gritou, enquanto os outros seguiam em direção a ela, cerceando todas as saídas. Mas algo impressionante aconteceu. No exato momento em que eles se preparavam para intimidá-la, a menina levantou a cabeça, e seus olhos brilharam numa intensidade que fez o ar parecer eletrocutado. Um poder invisível surgiu dela, uma onda de energia que fez os valentões hesitarem, seus risos se transformando em murmúrios de desconforto. Naquele instante, a força que ela emanava foi como um golpe na barriga de cada um deles. O medo que eles impunham virou-se contra eles. Em um segundo, os papéis se inverteram. Os valentões, que até ali eram os predadores, se tornaram os alvos. A mulher da força tática, observando de longe, sentiu a adrenalina subir. O jogo havia mudado, e os seus instintos de proteção foram acionados. Mas a verdade era que a proteção da menina não era a sua única preocupação. Ela percebeu que agora precisava desmantelar o sistema de medo que não só dos valentões, mas de todos ao redor. A tensão no ar tornava-se quase palpável. Os valentões, percebendo que o domínio que tinham estava sendo ameaçado, decidiram retaliar. Os olhares se cruzaram, a fúria se acumulando e os planos começaram a ser arquitetados. O silêncio se fez a cada movimento, enquanto a menina os encarava, uma fachada de coragem escondendo suas inseguranças. Então, em um momento arrebatador, ela ouviu um sussurro no vento, um aviso. O passado está voltando, ressonou em sua mente, e um nó se formou em sua garganta. Quem era ela realmente? O que mais estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar parecia um fio prestes a estourar. A menina encarava os valentões com uma coragem que pulsava em seus olhos, enquanto a mulher da força tática observava, pronta para intervir se preciso. Mas antes que alguém pudesse se mover, um estrondo de um tiro ecoou ao longe, como um trovão, quebrando o silêncio da noite. Todos se viraram, olhando em direção à origem do barulho. A atmosfera mudou instantaneamente. O medo escorreu pelos dentes da gangue, e um dos valentões, que se achava imbatível, rugiu. "O que foi isso?"
Os olhares se cruzaram, confusão pairando sobre eles. Para a menina, tudo estava prestes a mudar. No momento em que o eco desapareceu, uma figura surgiu correndo. Era um homem encapuzado, seus movimentos rápidos como um relampejar. Ele estava em direção aos valentões, mas não parecia estar ali para confrontá-los. Em vez disso, ele levantou as mãos em sinal de paz. "Esperem!" ele gritou, sua voz carregada de desespero. "Não façam nada!" Os valentões hesitaram, se perguntando se aquele homem era aliado ou inimigo, mas o que confirmou suas dúvidas foi o que ele fez a seguir. Ele se aproximou da menina e do seu bolso tirou um colar. Era um colar simples, mas o brilho que emanava fez a menina falhar suas pernas. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava para Tessa, como se estivesse em choque. "Você é dela", o homem sussurrou, apenas para ela ouvir. "Você precisa entender." Os valentões trocaram olhares confusos, mas a mulher da força tática sentiu que tudo estava prestes a mudar. O olhar da menina se tornou profundo, e uma onda de reconhecimento passou por ela. As lembranças começaram a voltar como um turbilhão. Seu passado, que ela pensava ter deixado para trás, agora a consumia. "Você sabia?" ela gritou, a voz tremendo. "Você sabia quem eu sou?" O homem acenou. Mas não teve tempo de responder. Um dos valentões, irritado e confuso, avançou. "Calem a boca! O que está acontecendo aqui?" Nesse instante, algo dentro da menina despertou. Uma energia pulsante, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Ela levantou a mão, e um brilho radiante rompeu dela, envolta em uma aura intensa que surpreendeu até mesmo a mulher da força tática. Os valentões recuaram, assustados. Aquela era a primeira vez que se sentiam vulneráveis. Os olhares de desprezo no passado estavam se convertendo em medo puro. O homem encapuzado sorriu, satisfeito, enquanto a menina agora carregava o peso de seu legado. "Você é mais poderosa do que sabe", ele murmurou, mas o que aconteceu a seguir foi de partir o coração. Do meio da multidão, uma voz conhecida irrompeu. "Fique longe dela." Era a mãe da menina, aparecendo de repente, com os olhos cheios de lágrimas e determinação. "Eu te avisei que seu passado voltaria para te assombrar." Ela se aproximou, e o colar na mão do homem encapuzado começou a brilhar mais intensamente. O choque contorceu os rostos ao redor. Todos perceberam que o homem era, na verdade, parte de um mundo que se pensava extinto. Segredos foram revelados em um instante. E a conexão entre a menina, sua mãe e o homem mudava tudo. As peças estavam se juntando, mas a pergunta que ficou no ar era: o que essa reunião significava para o futuro? As emoções estavam à flor da pele, e os valentões, antes confiantes, estavam agora em um jogo que mudara completamente. A mulher da força tática percebia que os laços familiares poderiam ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A calma retornou por um breve momento, antes que um novo eco ressoasse. Um carro parou bruscamente, e a porta se abriu. Uma sombra familiar emergiu, e todos sabiam que o próximo movimento seria decisivo. O verdadeiro desafio estava apenas começando, mas a pergunta ficou: quem realmente estava no controle agora? A calma parecia ter voltado por um breve instante, mas o som do carro parando quebrou a tensão, como um alerta estrondoso. Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhos arregalados, prontos para qualquer coisa. A figura que emergiu da sombra era familiar e, ao mesmo tempo, surreal. Era um homem, mas não qualquer homem. Era o pai da menina. O choque pairou no ar. O pai havia desaparecido anos atrás, o mistério que a menina sempre carregou como quase uma sombra. Ele parecia mais velho, desgastado, mas seus olhos tinham um brilho intenso. Ele olhava para a menina como se aquilo fosse o seu último desejo, um olhar que falava mais que 1000 palavras. "Eu voltei, e você precisa saber a verdade."
Ele gritou, a voz ecoando na noite como um sussurro de tempestade. Os valentões, já tremendo de medo, trocaram olhares nervosos. A mulher da força tática posicionou-se defensivamente, avaliando a cena. Mas a atenção da menina estava fixada em seu pai, as memórias voltando a ela como ondas. Era como se uma porta houvesse se aberto, revelando todo o passado que ela pensava ter esquecido. Seu coração batia acelerado, um nó se formou em sua garganta. Você não deveria ter voltado, a mãe Bela gritou, o rosto marcado pela dor e pelo alívio. Este não é o lugar para você. Mas o homem não recuou. Apenas avançou lentamente, seus pés parecendo pesar por milênios. Eles vêm. Eles sempre vêm. Ele olhou para os valentões, que estavam agora prontos para atacar. Precisamos ir, todos vocês. A urgência na sua voz era palpável. Foi nesse momento que o choque virou algo maior. Os valentões que antes se sentiam invencíveis começaram a se mover de forma hesitante. O pai levantou as mãos. Eu sei do que vocês são capazes. Ele estava suado, a respiração pesada. Mas dela, a sua filha, ela tem algo que vocês não podem imaginar. O que aconteceu a seguir foi uma explosão. O colar que o homem encapuzado havia mostrado começou a brilhar mais intensamente, emanando uma luz dourada que iluminou os rostos ao redor. A menina sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o colar se despedaçou em 1000 pedaços resplandecentes. Sua mãe gritou, e os valentões ficaram paralisados, cada um deles agora lutando contra essa luz mágica. Mas o pior estava por vir. Em meio ao caos, a menina viu algo aterrador. O homem que ela achava ser seu pai se desfez repentinamente em poeira, como se nunca tivesse existido. O brilho do colar desapareceu de forma abrupta, e ao mesmo tempo, os valentões caíram em desespero, como se tivessem sido atingidos por um feixe invisível. Não, isso não pode ser. A mãe da menina se ajoelhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não era quem você pensava. O impacto das palavras atingiu a menina como um soco no estômago. Uma revelação devastadora. Uma verdade que mudava tudo. Quem era o homem, então? O que tudo isso significava? Você precisa entender, ele não era seu pai. A mulher da força tática se aproximou, seu olhar repleto de compaixão e urgência. Ele só estava usando você para algo muito mais sombrio. O horizonte parecia escurecer ainda mais, e a atmosfera estava carregada de tensão. A menina agora se via sozinha, diante do mundo. O vazio do passado dela tinha retornado, mais profundo do que nunca. O que mais havia sido escondido? Qual era a verdadeira intenção do pai que ela nunca conheceu? A confusão e o desespero a tomaram. A mulher da força tática a encarava, e entre os valentões agora em desespero, um deles levantou a voz, mas suas palavras eram difíceis de entender. A cena estava prestes a explodir, e a pergunta pairava no ar como um eco distante. Quem realmente estava no controle agora? A resposta lhe escapava, tão rápida quanto a luz que se dissipou. A confusão e o desespero tomaram conta do ar. Os valentões, agora hesitantes, olharam para as sombras, mas a atenção da menina estava fixada em seu pai. Ela mal conseguiu processar o que havia acontecido. O homem que tempestuosamente surgira tinha apenas dissipado em poeira. Mas por que sua presença causara tanto alvoroço? Ela sentiu um nó na garganta, uma tristeza profunda se formando como uma tempestade em seu coração. Ele não era seu pai. A mulher da força tática repetia, a urgência na voz cada vez mais palpável. No entanto, a declaração estava parecendo cada vez mais absurda. O que mais poderia ter sido escondido dela? Mas ele... A menina começou, mas as palavras não saíram.
A dor de cada revelação esmagava. De repente, o burburinho dos valentões foi cortado por um som agudo que reverberou na noite. Espanto se apoderou de todos quando um dos membros mais novos da gangue, um garoto de não mais que 16 anos, caiu de joelhos, gritando: "Ele voltou! Ele está aqui! O mestre!" O grito ecoou e por um instante o silêncio tomou conta do ambiente. A mulher da força tática franziu a testa, enquanto a menininha fixava um olhar confuso no garoto. "Quem é esse mestre?" ela perguntou, quase num sussurro. Os valentões estavam tão atordoados quanto ela. Suas expressões mostravam a fragilidade da confiança que tinham. Então, como se um estalo de dedos tivesse sido dado, uma figura emergiu das sombras mais profundas da rua. Mais baixa, mas com uma presença que desafia qualquer autoridade. Era uma mulher, vestindo um manto negro que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Seus cabelos longos e escuros flutuavam como fumaça, e seus olhos eram dois abismos profundos. Ele voltou, e com ele a verdadeira escuridão. Sua voz era suave, mas carregava um peso que fazia todos os valentões se encolherem. A menina sentiu um choque percorrer seu corpo. A mulher a olhou e, naquele instante, um reconhecimento atravessou-as. A conexão era inexplicável, como se fossem duas partes de um todo quebrado. "Você..." A menina começou, mas a voz lhe faltou. "Você finalmente está pronta, minha filha. É hora de você saber a verdade." A mulher estendeu a mão lentamente, com um brilho quase hipnótico. A tensão aumentou novamente, e os valentões trocaram olhares nervosos, percebendo que a situação estava se desenrolando de maneiras que eles nunca poderiam prever. A verdade sobre você e o legado que carrega. Os gritos se intensificaram. Um dos valentões levantou a voz, tentando restaurar a ordem. "Calha a boca! O que você está dizendo?" Mas a mulher ignorou, pronta para revelar o que todos temiam. "Você é mais poderosa do que pode imaginar, e a escuridão que carrega é uma herança, não uma maldição. Eu sou sua mãe." As palavras caíram no ar como um raio, eletrizando o ambiente. "Sei que você não me conhece, mas o colar, aquele colar não era só um amuleto, ele é uma chave." A menininha tremeu. Por um instante, o mundo ao seu redor desmoronou. A verdade surgiu como um papel em chama. Sua mãe, a mulher diante dela, era a fonte do que estava escondido. Mas e seu pai? A dor de sua ausência, o engano construído em seu coração, desmoronava sob o peso de uma nova revelação. O garoto que antes gritara começou a se levantar, os olhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. "Eles vêm, os seguidores do mestre estão chegando." Ele olhou para o grupo, quase suplicando: "Precisamos ir agora!" Mas a mulher, agora revelada como mãe, não recuou. "Não podemos fugir. Preciso que você assuma seu lugar." E nesse momento, um tornado de força se desenrolou. A tensão aumentou e a pergunta pairava no ar: até onde você iria para proteger quem ama? A confusão encheu a noite, enquanto cada um ponderava o próximo passo. Quem era a verdadeira mulher que afirmava ser mãe da menina? E o que realmente estava prestes a acontecer? Eles estavam prestes a descobrir que o controle era apenas uma ilusão. A calma parecia ter voltado por um breve instante. Mas o som do carro parando quebrou a tensão, como um alerta estrondoso. Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhos arregalados, prontos para qualquer coisa. A figura que emergiu da sombra era familiar e ao mesmo tempo surreal. Era um homem, mas não qualquer homem. Era o pai da menina. O choque pairou no ar. O pai havia desaparecido anos atrás, um mistério que a menina sempre carregou como uma sombra. Ele parecia mais velho, desgastado, mas seus olhos tinham um brilho intenso. Ele olhava para a menina,
como se aquilo fosse o seu último desejo, um olhar que falava mais que 1000 palavras. Eu voltei. E você precisa saber a verdade, ele gritou, a voz ecoando na noite como um sussurro de tempestade. Os valentões, já tremendo de medo, trocaram olhares nervosos. A mulher da força tática posicionou-se defensivamente, avaliando a cena. Mas a atenção da menina estava fixada em seu pai, as memórias voltando a ela como ondas. Era como se uma porta houvesse se aberto, revelando todo o passado que ela pensava ter esquecido. Seu coração batia acelerado, um nó se formou em sua garganta. Você não deveria ter voltado, a mãe dela gritou, o rosto marcado pela dor e pelo alívio. Este não é o lugar para você. Mas o homem não recuou, apenas avançou lentamente, seus pés parecendo pesar por milênios. Eles vêm, eles sempre vêm. Ele olhou para os valentões, que estavam agora prontos para atacar. Precisamos ir, todos vocês. A urgência na sua voz era palpável. Foi nesse momento que o choque virou algo maior. Os valentões, que antes se sentiam invencíveis, começaram a se mover de forma excitante. O pai levantou as mãos. Eu sei do que vocês são capazes. Ele estava suado, a respiração pesada. Mas ela, a sua filha, ela tem algo que vocês não podem imaginar. O que aconteceu a seguir foi uma explosão. O colar que o homem encapuzado havia mostrado começou a brilhar mais intensamente, emanando uma luz dourada que iluminou os rostos ao redor. A menina sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o colar se despedaçou em 1000 pedaços resplandecentes. Sua mãe gritou, e os valentões ficaram paralisados, cada um deles agora lutando contra essa luz mágica. Mas o pior estava por vir. Em meio ao caos, a menina viu algo aterrador. O homem que ela achava ser seu pai se desfez repentinamente em poeira, como se nunca tivesse existido. O brilho do colar desapareceu de forma abrupta, e ao mesmo tempo, os valentões caíram em desespero, como se tivessem sido atingidos por um feixe invisível. Não, isso não pode ser. A mãe da menina se ajoelhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não era quem você pensava. O impacto das palavras atingiu a menina como um soco no estômago. Uma revelação devastadora. Uma verdade que mudava tudo. Quem era o homem, então? O que tudo isso significava? Você precisa entender. Ele não era seu pai. A mulher da força tática se aproximou, seu olhar repleto de compaixão e urgência. Ele só estava usando você para algo muito mais sombrio. O horizonte parecia escurecer ainda mais, e a atmosfera estava carregada de tensão. A menina agora se via sozinha, diante do mundo. O vazio do passado dela tinha retornado, mais profundo do que nunca. O que mais havia sido escondido? Qual era a verdadeira intenção do pai que ela nunca conheceu? A confusão e o desespero a tomaram. A mulher da força tática a encarava, e entre os valentões agora em desespero, um deles levantou a voz. Espere, isso não é só sobre eles. Ele é o mestre. As palavras do valentão deixaram todos em choque. O que ele queria dizer? A tensão virou um frio cortante. O garoto, que havia gritado antes, agora com os olhos arregalados, se atirou na frente da menina. Ele trouxe o colar, mas não me escutaram. O mestre sempre esteve mais perto do que vocês pensavam. Sua voz tremia e todos olhavam para a figura imponente da mulher com um manto negro se aproximando. Seus olhos, diretamente focados na menina. Meu nome é Sombra, e seu legado não é apenas luz, mas também trevas, disse a mulher, e o ar pareceu congelar. O silêncio pesado, seguida da explosão de vozes. A mãe da menina, agora com terror nos olhos, murmurou. Não, Sombra. Isso não pode ser verdade. A reviravolta era profunda,
como se os laços familiares, amados e odiados, se estivessem desfiando. O que isso significava? A conexão que pareciam ter estava presa em um labirinto de mentiras. Com um movimento rápido, Sombra fez um gesto e a atmosfera mudou. Uma nuvem de escuridão envolveu o lugar. As figuras dos valentões pareciam distorcer, transformando-se em sombras. Agora você sabe a verdade. O seu poder não é só herança. É a origem do medo que eles carregam e do que você pode se tornar. A tensão explodiu e o desejo de luta encheu o ar. Corações disparavam. Os olhares entre todos estavam fixados. O que aconteceria agora? A menina se sentiu dividida entre a luz e a escuridão, entre um legado que não sabia se desejava abraçar. Quem realmente estava no controle agora? E o que o futuro reservado para ela traria? A pergunta pairava no ar, enquanto todos aguardavam a resposta. A tensão ainda pairava no ar, pulsando como um coração acelerado. A mulher chamada Sombra olhava para a menina. Os olhos negros como a noite, enquanto os valentões começavam a se encolher, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. A menininha sentia o peso da revelação, mas a verdade que surgia era muito mais do que ela poderia suportar. E então, no meio daquele caos, ocorreu algo inesperado. Um clarão repentino cortou a escuridão, seguido de um estrondo ensurdecedor. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés e todos foram empurrados para trás, caindo no chão. O mundo virou um turbilhão, enquanto fumaça e fragmentos de concreto voavam como folhas ao vento. O que havia acontecido? Não deu tempo de ninguém pensar. A mulher da força tática, atenta a tudo, gritou: "Todos para a segurança!" Mas as palavras se perderam na confusão. A menina ainda estava no chão. A cena diante de seus olhos era um pesadelo. O homem encapuzado, o colar, o pai, a mãe, tudo se misturava em um borrão de emoções e imagens. Quando a poeira começou a se assentar, um olhar de horror tomou conta da menina. Ela viu uma figura emergir da fumaça. Uma silhueta familiar, mas distorcida, como se fosse uma sombra que se arrastava. Era seu pai. Ou era uma versão dele que ela nunca conheceu? Seu coração pulou no peito. O que estava acontecendo? "Eu não sou quem você pensa que sou", ele disse, a voz distorcida, como um eco de dentro de um buraco profundo. "Mas você precisa me ouvir. A verdade é mais sombria do que você imagina." As palavras dele cortaram como uma faca afiada. Ela sentiu o impacto. "O que você quer dizer com isso?" "Tudo que eu sou, tudo que eu conheço." A frustração a quebrou. Os valentões, que estavam em pânico com a explosão, agora pareciam mais confusos. Afinal, quem era o homem que se apresentava como pai? A mulher da força tática, em choque, tentou reagrupar a equipe, mas a atenção de todos estava na figura. Uma voz vinda das sombras, a mulher de manto negro, agora revelava um sorriso sinistro. "Não é ele quem controla, é você." A menina franziu a testa. As palavras dela a puxaram para uma nova confusão. "O seu poder, você não tem ideia do que está prestes a liberar." Enquanto puxava a respiração, a menina viu um brilho nos olhos do homem, que parecia ser seu pai. Ele levantou a mão, como se estivesse prestes a conjurar algo. "Você é a chave para tudo isso, mas eles mentiram para você. Nunca fui seu pai, e a sua verdadeira origem está na escuridão." As revelações a atingiram como uma onda. Coração disparado, mente confusa. O que ele disse? E se tudo o que acreditava fosse uma ilusão? O que isso significava para quem ela era de verdade? A confusão imperava. Um dos valentões, que agora pareciam mais fragilizados, sussurrou entre os dentes: "Isso não pode ser verdade. Ele é um impostor.
A palavra ecoou, rompendo o silêncio, e de repente, o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. A mulher chamada Sombra começou a se transformá-la, seu manto negro flutuando como se estivesse vivo. Você precisa fazer a escolha. Escolha a luz ou a escuridão. Os valentões hesitaram, e a menina começou a entender que aquela batalha não era apenas uma disputa de poder. Era sobre quem ela realmente desejava ser. E com a explosão ainda reverberando em seu peito, ela levantou a cabeça e com um grito que retumbou pela noite declarou: eu escolho quem eu serei. Mas o que isso significava? A dúvida espreitava, e o futuro se tornava um abismo incerto. O que a aguardaria na próxima virada dessa caótica história? A tensão ainda pairava no ar, pulsando como um coração acelerado. A mulher chamada Sombra olhava para a menina, os olhos negros como a noite, enquanto os valentões começavam a se encolher, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. A menininha sentiu o peso da revelação, mas a verdade que surgia era muito mais do que ela poderia suportar. E então, no meio daquele caos, ocorreu algo inesperado. Um clarão repentino cortou a escuridão, seguido de um estrondo ensurdecedor. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés, e todos foram empurrados para trás, caindo no chão. O mundo virou um turbilhão, enquanto fumaça e fragmentos de concreto voavam como folhas ao vento. O que havia acontecido? Não deu tempo de ninguém pensar. A mulher da força tática, atenta a tudo, gritou: todos para a segurança! Mas as palavras se perderam na confusão. A menina ainda estava no chão. A cena diante de seus olhos era um pesadelo. O homem encapuzado, o colar, o pai, a mãe. Tudo se misturava em um borrão de emoções e imagens. Quando a poeira começou a se assentar, um olhar de horror tomou conta da menina. Ela viu uma figura emergir da fumaça. Uma silhueta familiar, mas distorcida, como se fosse uma sombra que se arrastava. Era seu pai. Ou era uma versão dele que ela nunca conheceu. Seu coração pulou no peito. O que estava acontecendo? Não sou quem você pensa que sou. Ele disse, a voz distorcida, como um eco de dentro de um buraco profundo. Mas você precisa me ouvir. A verdade é mais sombria do que você imagina. As palavras dele cortaram como uma faca afiada. Ela sentiu o impacto. O que você quer dizer com isso? Tudo que eu sou, tudo que eu conheço. A frustração a quebrou. Os valentões, que estavam em pânico com a explosão, agora pareciam mais confusos. Afinal, quem era o homem que se apresentava como pai? A mulher da força tática, em choque, tentou reagrupar a equipe, mas a atenção de todos estava na figura. Uma voz vinda das sombras, a mulher de manto negro, agora revelava um sorriso sinistro. Não é ele quem controla, é você. A menina franziu a testa. As palavras dela a puxaram para uma nova confusão. O seu poder. Você não tem ideia do que está prestes a liberar. Enquanto puxava a respiração, a menina viu um brilho nos olhos do homem que parecia ser seu pai. Ele levantou a mão, como se estivesse prestes a conjurar algo. Você é a chave para tudo isso, mas eles mentiram para você. Nunca fui seu pai, e a sua verdadeira origem está na escuridão. As revelações a atingiram como uma onda. Coração disparado, mente confusa. O que ele disse? E se tudo o que acreditava fosse uma ilusão? O que isso significava para quem ela era de verdade? A confusão imperava. Um dos valentões, que agora pareciam mais fragilizados, sussurrou entre os dentes. Isso não pode ser verdade. Ele é um impostor. A palavra ecoou, rompendo o silêncio. E de repente, o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. A mulher chamada Sombra começou a se transformar. Seu manto negro flutuando como se estivesse vivo. Você precisa fazer a escolha. Escolha a luz ou a escuridão. Os valentões hesitaram. E a menina começou a entender que aquela batalha não era apenas uma disputa de poder.
era sobre quem ela realmente desejava ser. Antes que pudesse responder, algo ainda mais chocante aconteceu. A figura do homem, que havia lutado tanto para ser reconhecido como pai, começou a se desintegrar em uma nuvem de fumaça. Seu corpo se repartiu em fragmentos. Mas não era apenas isso. Ele olhou para a menina com uma intensidade dolorosa. Você é a descendente do mestre, a verdadeira herdeira do poder. As palavras dele reverberaram no ar. A menina ficou paralisada, seu coração em um nó, cada batida ecoando em um universo de dúvidas. O que ele estava dizendo? O que eram aquelas revelações? Os valentões, agora completamente confusos, trocaram olhares nervosos. O pânico se formou, as falas se entrecortando. O que você quer dizer com isso? Um deles gritou, olhando para a sombra, que ria com desprezo. A intensidade do momento deixou o ar eletrificado. Todos sentiam que algo colossal estava se desenrolando. A menina já não sabia mais quem era. Se seu pai não era seu pai, se o que trazia não apenas poderia, mas deveria destruir tudo o que conhecia, o que restava dela? Ela olhou em volta. A mulher da força tática estava paralisada, enquanto os valentões começaram a hesitar, se perguntando se a batalha deles era realmente com a menina ou com segredos muito mais profundos. A pergunta começou a orbitar em sua mente como um furacão. Quem ela realmente era? E qual seria seu verdadeiro papel nesse caótico tabuleiro de xadrez? As revelações apenas começavam, mas a resposta a tudo isso ficava cada vez mais distante. O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão ainda pairava no ar, pulsando como um coração acelerado. A mulher chamada Sombra olhava para a menina, os olhos negros como a noite, enquanto os valentões começavam a se encolher, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. A menininha sentia o peso da revelação, mas a verdade que surgia era muito mais do que ela poderia suportar. E então, no meio daquele caos, ocorreu algo inesperado. Um clarão repentino cortou a escuridão, seguido de um estrondo ensurdecedor. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés, e todos foram empurrados para trás, caindo no chão. O mundo virou um turbilhão, enquanto fumaça e fragmentos de concreto voavam como folhas ao vento. O que havia acontecido? Não deu tempo de ninguém pensar. A mulher da força tática, atenta a tudo, gritou: "Todos para a segurança!" Mas as palavras se perderam na confusão. A menina ainda estava no chão. A cena diante de seus olhos era um pesadelo. O homem encapuzado, o colar, o pai, a mãe, tudo se misturava em um borrão de emoções e imagens. Quando a poeira começou a se assentar, um olhar de horror tomou conta da menina. Ela viu uma figura emergir da fumaça. Uma silhueta familiar, mas distorcida, como se fosse uma sombra que se arrastava. Era seu pai. Ou era uma versão dele que ela nunca conheceu. Seu coração pulou no peito. O que estava acontecendo? "Não sou quem você pensa que sou", ele disse, a voz distorcida, como um eco de dentro de um buraco profundo. "Mas você precisa me ouvir. A verdade é mais sombria do que você imagina." As palavras dele cortaram como uma faca afiada. Ela sentiu o impacto. "O que você quer dizer com isso? Tudo o que eu sou, tudo o que eu conheço." A frustração a quebrou. Os valentões, agora em pânico com a explosão, começaram a olhar uns para os outros, confusos. Afinal, quem era o homem que se apresentava como pai? Um deles, nervoso e com medo, gritou: "Ele não é real. Ele é uma ilusão." E essas palavras pareciam fazer eco em todos os presentes. Um silêncio pesado nos envolveu, enquanto a mulher de manto negro começou a rir. Sua risada fria, reverberando na noite. "Você ainda não entendeu, sua estúpida criança. Ele não está apenas aqui como uma sombra.
Ele é o reflexo do que você poderia se tornar. E você, sim, você é a verdadeira herdeira das sombras. A revelação atingiu a menina como um soco no estômago. As palavras dela ecoaram em sua mente. Herdeira das sombras? O que você quer dizer com isso? O pânico começou a crescer dentro dela. E se tudo o que havia acreditado fosse uma mentira? Nesse instante, a figura de seu pai começou a desaparecer, formando uma tempestade de vapor. Não, você precisa ouvir. A escolha está em suas mãos. E antes que pudesse responder, ele desapareceu completamente, deixando um vazio sombrio no lugar. A mulher da força tática olhou para a menina, seus olhos agora cheios de preocupação. Você precisa entender o que aconteceu e, mais importante, o que você realmente é. Não podemos ficar aqui. Mas antes que ela pudesse mover-se, o chão começou a tremer novamente. Os valentões olhavam para a sombra com terror. Mas o desespero se transformou em convicção. Um deles gritou: se ela é herdeira, precisamos contê-la. Não podemos deixar que ela se torne mais forte. E, no movimento frenético, eles começaram a avançar em direção a ela. A menina estava com medo, mas em sua mente algo começou a se acender. Estrondos de vozes ecoavam, sussurros de um passado que lhe era apresentado em chamas. Ela levantou a mão, tentando se defender, e de repente, uma onda de energia percorreu seu corpo. O que era aquilo? Ela estava sentindo algo. Não era só poder, era conexão. Era o que sempre estivera adormecido dentro dela. Sombra olhou para a menina. Surpresa, mas satisfeita. É isso, liberte-se. Os valentões hesitaram, paralisados pelo brilho que começava a emanar dela. Mas, naquele momento, a verdade se encaixou em um quebra-cabeça distorcido. A menina, sem saber se estava pronta, olhou para a mulher em busca de respostas. O que isso significa? O que devo fazer agora? Nesse instante, os ecos de tudo o que poderia ser começaram a tocar em cada canto de sua mente. E antes que pudesse decidir, um novo som tomou o ar, um rosnado crescente, como se a própria terra estivesse se revoltando. A escolha estava diante dela, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. O que havia se escondido nas sombras estava prestes a se revelar. A pergunta agora não era apenas sobre quem ela era, mas quem realmente governava seu destino. O que mais estava à espreita naquela escuridão? A menina sentiu a onda de energia percorrendo seu corpo, uma conexão que ela nunca soubera que existia. O brilho que emanava dela estava começando a encorajar seus medos. Ela estava pronta para usar aquele poder. Mas o que isso realmente significava? Antes que pudesse raciocinar, houve um rugido estrondoso, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. A sombra sorriu. É isso, liberte-se. Mas a menina hesitou. O que ela deveria fazer com essa força? Nesse momento de incerteza, os valentões começaram a hesitar, mas também tinham medo dela. Ouvindo as palavras da sombra, eles se encurralavam, prontos para atacar. Eles não queriam que ela fizesse nada que pudesse ameaçá-los. Foi então que, diante da dúvida, uma nova luz surgiu. Mas não era dela. Era um brilho intenso, vindo de uma das sombras que se formaram nas ruas. A silhueta se desenrolou em uma figura alta e sombria, com olhos que pareciam brilhar como pequenas estrelas. "O que está acontecendo aqui?" a figura gritou, e a atenção de todos se virou para ele. Os valentões se apertaram em um canto, olhos arregalados e respirando mais rápido. Mesmo a sombra estava perplexa. "Você não deveria estar aqui", a mulher exclamou, o tom em sua voz desvanecendo. "Eu te disse que ficaria longe." Quando a figura deu um passo à frente, a menina percebeu que conhecia aquele rosto. Era seu irmão. Um irmão que ela nunca soubera que tinha. A confusão e o choque inundaram sua mente. Ele havia desaparecido em um acidente quando ela era muito pequena.
e a dor desse passado finalmente fazia sentido. Mas ele não estava de volta como um herói. Algo nele estava diferente. Eu voltei e trouxe algo comigo, o irmão disse, sua voz ecoando nas paredes de concreto. O que ele carregava era uma esfera brilhante, pulsando em um tom dourado. Isso é o que você realmente é, escondido, trancado dentro de nós. A revelação desmoronou a racionalidade da menina. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela se sentia como se estivesse em um pesadelo. Mas agora ele não era apenas uma sombra no escuro. Era um irmão perdido. Os valentões olharam uns para os outros, murmurando, receosos. O irmão levantou a esfera e, instantaneamente, uma onda de energia irrompeu dela, atingindo todo o grupo. A luz era tão intensa que fez os valentões recuarem, e a mulher da força tática ficou sem palavras, sem saber o que fazer. Não, você não pode liberar isso, a sombra gritou, agora pálida de medo. Mas a esfera estava crescendo. O poder da menina e de seu irmão se combinava, formando um feixe de força explosiva. Você é a chave para tudo, mas não somos somente herdeiros de medos. Ele olhou para a sombra, a tensão entre eles agora quase palpável. Nós somos muito mais. E então tudo aconteceu de uma vez. A esfera explodiu em uma torrente de luz dourada, e as sombras começaram a se agitar. O espírito de seu irmão a cercava, transformando o ambiente em uma tempestade de emoções. A sombra recuou, tremendo, com o olhar petrificado. Decisões fervilhavam na mente da menina. Por que você não me contou? Ela perguntou, seu coração batendo rápido, misturando-se com a adrenalina. Por que teve que se esconder? Mas no momento em que ele ia responder, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma nova figura surgia da escuridão atrás da sombra, com uma presença tão opressiva que fez todos se calarem. Era uma nova versão do pai, mas desta vez ele parecia mais etéreo, mais ligado à sombra que cercava todos ali. A família finalmente se reunida, ele murmurou, com um sorriso sombrio. Que bela tragédia! O choque percorreu cada membro do grupo. O que isso significava? Tudo o que acreditavam tinha mudado. Agora, ela não apenas lutava contra os valentões, lutava contra sua própria história. As perguntas surgiam como um turbilhão. Como essa luz e escuridão estavam ligadas a ela? A verdade estava mais próxima do que nunca, e o destino de todos estava nas mãos da menina. Qual seria o próximo passo agora? O que mais estaria escondido nas sombras? A pressão no ar era palpável. A menina olhou para o irmão, os olhos brilhando com a luz da esfera dourada que pulsava em suas mãos. O outro pai, a sombra e os valentões formavam um círculo opressivo ao redor dela. Todos estavam em alerta. O clima era tenso. Ela sentia uma força avassaladora, mas também um pavor que a paralisava. Você é a chave para tudo. Você precisa escolher, menina. Gritou o irmão, sua voz ecoando como um trovão. Ela respirou fundo, consciente de que cada segundo contava. O que significava essa escolha? As palavras flutuavam na sua mente como folhas ao vento. Então a mulher em um manto negro avançou, seu olhar negro e profundo fixando-se na menina. Você não deve cair na tentação do poder. A escuridão pode ser sedutora. Lembre-se, você é herdeira das sombras, mas também da luz. A voz dela soava como um aviso e uma ameaça. Silêncio. Rugiu o valentão mais próximo, se sentindo desprotegido. E se a sombra tá certa? E se isso for uma armadilha? Vocês não sabem do que tô falando! Interrompeu a mulher da força tática, agora se aproximando. Ela é mais forte do que todos vocês. A menina sentiu o calor da energia pulsante fluir pelo corpo. A esfera de luz, agora pulsando em uníssono, estremeceu antes de criar um feixe radiante no céu noturno.
e a verdade começou a emergir. Eu escolho quem eu sou, gritou. A voz semeara de confiança. A luz se intensificou, e os valentões apavorados começaram a recuar. O novo pai, ainda se desintegrando, olhava para ela com um tom de tristeza. Você não precisa ser a herdeira da escuridão. Você pode ser a libertadora. A mulher da sombra tentou se conter, mas estava claramente em pânico. Ela não pode fazer isso, murmurou um valentão, suas palavras carregadas de desespero. E se ela realmente nos destruir, o que acontece com nós? Mas a menina não estava mais escutando. Ela sentia a força em suas veias e decidiu. Com um movimento rápido, estendeu a mão e em um instante a energia dourada se espalhou, criando um manto de luz que envolveu a todos. A escuridão começava a se dissipar, e com isso, os medos se desfaziam. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A energia agora pulsante fez os valentões mergulharem em uma nova realidade. A confusão e o medo se transformaram em algo diferente. Um sentimento de renascimento. A mulher da força tática olhou para a menina. Uma lágrima escorrendo pelo rosto. Você fez a escolha certa. É hora de libertar os que estão presos na escuridão. E com esses últimos ecos de poder, a redenção começou. Os valentões estavam paralisados. Não sabiam o que fazer. A sombra recuou, assombrada pela transformação. Você é mais do que apenas uma herdeira. Você é força. Você é esperança. Mas algo no olhar da menina indicava que a luta ainda não havia terminado. Reprimiu o medo, respirou fundo e decidiu se voltar para seus aliados. Essas sombras ainda têm muito a dizer. E eu ainda preciso saber quem sou de verdade. Os murmúrios cresceram, e os valentões, um a um, começaram a se afastar, sentindo que suas crenças estavam ruindo. Não havia mais um caminho de terror. Havia uma nova luz que prometia libertação, e essa luz era ela. Mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. Que mais está escondido nas sombras? E você, que acompanhou essa jornada, o que acha que vem a seguir? O que será que a menina descobrirá enquanto enfrenta seu verdadeiro destino? Agora, é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Escreva seu comentário agora e compartilhe suas teorias. Sua participação é essencial. E não se esqueça, esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.